desde que me lembro de me lembrar alguma coisa que sempre gostei de fazer estas coisas, só que antes eu achava que as pequenas coisas eram suficientes. Não é que só o facto de eu me tornar vegetariana ou de deixar de comprar roupa que era suficiente. E quando eu percebi o panorama geral e que não mais bastava só andar de transportes, não mais bastava só tirar o carregador da tomada ou fechar a torneira, que era preciso este tipo de movimentos, eu percebi que eu tive a fazer isso a minha vida inteira. Portanto, eu já tinha um género de revolta tão grande, de quase que não consigo conformar-me com dizerem-me que temos menos de 10 anos e não consegui fazer nada. Podemos não ter o futuro que nós pensamos, não é? Então a única forma que eu tenho de ficar quase que de consciência tranquila ou a pensar que dei o meu melhor é ok, então eu vou fazer o máximo que eu puder para tentar alertar as pessoas e tentar revertir ou minimizar esta crise climática. O meu nome é Morana Monteiro, eu tenho 22 anos, sou licenciada em Psicologia, estou a tirar mestrado em Neurociências e outro em Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia. Sou ativista da greve climática estudantil. Neste momento estamos a coordenar, facilitar aqui a região do Algarve, em particular em Faro. No ano passado, por volta de agosto, a Greta Thunberg, que é uma ativista sueca de 16 anos, começou a protestar, ou a ir como forma de protesto frente ao Parlamento sueco, todas as sextas-feiras, e faltava às aulas como modo de protesto. Pouco a pouco começou a ganhar visibilidade e outros países começaram a fazer o mesmo. As redes sociais ajudaram muito, porque começámos a ver posts de outros países e houve pessoas aqui em Portugal que acho que foi através até de uma história do Instagram te perguntarem então como é que em Portugal ainda não começou nada, e uma resposta levou outra. Em 3 dias organizaram-se pessoas que se conheciam e criaram o núcleo de Lisboa, Coimbra e Porto. E pronto, assim que começou a aparecer coisas no Instagram e no Facebook, as pessoas começaram a juntar-se. A primeira greve mundial estudantil pelo clima aconteceu dia 15 de março e conseguimos ter 52 localidades em Portugal. O nosso movimento é horizontal, portanto nós não temos cargos e não temos hierarquias rígidas, e uma das coisas que foi elogiadas em Portugal foi mesmo essa, foi nós termos um movimento muito que manteve a sua base. Noutros movimentos já têm secretários gerais e coisas assim, e ao fim e ao cabo a ideia era não haver essa burocracia, e porque muitas vezes também essas pessoas que têm esse poder já são pessoas que já estão enviesadas, não é, para ter esse tipo de privilégios muitas vezes. Então o movimento tenta manter-se coerente com os seus valores e tentar dar voz a toda a gente, mesmo àquelas pessoas que no dia a dia são mais invisíveis. Então, uma curiosidade é que a maioria das pessoas ligadas ao movimento são do género feminino. Não percebemos se por... assim, não sei se é uma questão de empatia, se é uma questão mais a questão de solidariedade, ou se já é um bocado mais enraizado e normalmente são as mulheres que tendem a ir ajudar, mas em geral há mais mulheres. Também temos homens, sim, mas há mais mulheres, mas em geral são mais raparigas, são mais estudantes, são pessoas mais do ensino secundário do que do ensino superior. Para nossa espécie não fica extinta, neutralidade até 2030. Começámos a fazer outro tipo de ações, nomeadamente para ganhar visibilidade. Começámos a fazer vigílias pelo clima, fizemos 4 diretas em frente à Assembleia da República, onde contámos com pequenas exposições orais de investigadores, quizzes, jam sessions, partilha de experiências de ativistas, e foi muito bom não só também para as pessoas que iam passando para as redes sociais, mas especialmente para nos unir enquanto grupo, porque foram 4 noites, depois o Manuel tem certeza que nós passámos a conversar, e hoje em dia nota-se que as pessoas que estão mais ativas no movimento são essas, são aquelas que também se conseguiram ligar e pronto, e vamos dizer que no espaço de, não sei, de 7 ou 8 meses, nós agora damos-nos com pessoas como se nos dessemos há muito tempo, ao ponto de irmos de férias juntos e coisas assim, e isso foi possibilidade por essas ações. Vamos passar tempos difíceis e as coisas que a ciência nos indica que precisam de ser feitas, não estão a ser feitas, porque nos dizem que temos 11 anos ou 10 anos e meio para cortar aquilo que são 50% de emissão de gases de efeito de estufa que nós produzimos hoje. O nosso movimento defende principalmente 2 coisas, que é o combate, portanto, a adaptação e mitigação às alterações climáticas, e uma luta que fica intrinsecamente ligada a esta, que é a luta por justiça social. Portanto,
A nível internacional existem algumas premissas, não é? Que é a nível transversal, que é pronto, a necessidade que nós temos de parar a exploração de combustíveis fósseis, de parar qualquer que sejam os contratos novos ou existentes de exploração. Portanto, então, fazendo ponto para Portugal, um dos nossos pontos é a proibição da exploração de combustíveis fósseis, portanto, cancelar os contratos já existentes, como é o caso da Bajoca e da Aljubarrota. Para isso nós precisamos de começar a investir agora, não é? Em energia solar, em energia eólica, na requalificação desses trabalhadores que agora estão nesses postos de trabalho nas entidades mais poluentes, para que eles possam ter então a formação e a devida prioridade nesta transição energética justa, que é não deixar ninguém que tinha trabalho desempregado. Vamos então criar outros postos de trabalho que são com certeza precisos. Nós não podemos continuar a avançar com projetos que ao fim e ao cabo visam atividades que vão aumentar a exploração de combustíveis fósseis e consecutivamente vão aumentar a emissão de gases de efeito de estufa. E pronto, tudo isto necessita de um setor público e de uma gestão democrática daquilo que são as decisões do método de produção e da forma de utilização de energia e essa coisa, deixar no controle do público, deixar que sejam as pessoas também a decidir como é que podem fazer as coisas, porque de outra forma o privado vai sempre procurar a geração de lucro e não a gestão eficiente dos recursos, e nós achamos que se a população de facto tiver uma palavra a dizer, vai ser completamente diferente, porque é aquela diferença entre as ações individuais, não é? E a determinação do poder político, porque eu posso fazer muitas coisas, mas não sou eu que decido neste sistema atual de onde é que vem a energia que eu vou utilizar, não é? Então pedirem para apagar a luz é um pouco hipócrita, porque se pudéssemos mudar para outro meio de geração de energia, não seria necessário, essas pequenas coisas seriam insignificantes ao fim e ao cabo. Há razões pelas quais as coisas são como são, e a falsa ideia de que a pessoa é que tem esse poder, portanto, é errada, porque já houve decisões que foram tomadas antes de eu tomar a minha decisão, não é? Então é um pouco expor essas situações, parar de aceitar soluções do género de que colocam a culpa no indivíduo que tem de fechar a torneira e tem de tirar da tomada, e começar a perceber que isto é um problema sistémico, não é? Que é transversal a quase todos os setores da sociedade, desde que nós estejamos a falar desde a alimentação, à indústria para fazer, à educação, à ciência. Até na ciência nós vemos este tipo de questões cuja esta maximização de lucro é incongruente com o número finito de recursos. O que é que nós queremos? Mudar enquanto podemos! Mudar porque não há planeta B! Quando falamos de justiça climática, estamos a falar de justiça social, estamos a falar desta ideia de desigualdade entre norte global e sul global, entre ricos e pobres. E esta noção, porque é que falamos em desigualdade? Para além das desigualdades que nós já temos conhecimento desta fossa entre aquilo que são os recursos que nós temos acesso, é esta noção de que foram os países ocidentais, isto é, quando falamos, conseguimos identificar, não é? Estados Unidos, a Europa, que mais contribuíram para esta crise climática, que são as populações ou as potências que mais gastam recursos, que mais exploram, sobretudo, recursos energéticos em países menos desenvolvidos, e que mais estamos protegidos. Portanto, falando do outro lado da moeda, temos países menos desenvolvidos, que são menos desenvolvidos por uma razão, não é? Porque são continuamente explorados, mesmo após o colonialismo, são continuamente explorados pelos países mais desenvolvidos. Não é que não existam lá estruturas, ou não é que não existam lá indústrias, só que elas estão a ser ali exploradas para abastecer e para continuar a suportar o nosso estilo de vida ocidental. Mudar o sistema, não o clima! 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 Primeiro que tudo, podemos falar logo de justiça social, isto é, as pessoas não estão a ser pagas para o trabalho que elas estão a fazer. E posso ir aqui ou posso ir a um país menos desenvolvido. Portanto, aqui, se uma pessoa hoje em dia trabalha tantas ou mais horas como trabalhava antes e consegue produzir para a entidade patronal 1000 vezes mais lucro por dia do que produzia antes quando fazia com a mão, então há uma coisa aqui que não está bem. Nós vamos ter de mexer com muita gente importante e muita gente que tem muito a perder e cujo seu estilo de vida altíssimo e jatos privados e se sustenta à base disto.
não é? À base da exploração de combustíveis fósseis, à base da exploração do povo e dos campos em locais menos desenvolvidos. Nós podemos identificar 4 ou 5 indústrias, seja ela a farmacêutica, a petrolífera, os transportes, que são pessoas, e são uma pequena fração de pessoas, não é? Este 1% da população, que tem acesso ou que recebe o lucro desta exploração toda, e para conseguirmos solucionar esta crise climática vamos precisar de pôr essas pessoas que ganham muito a lucrar muito menos. Então eu acho que a única forma que nós temos de fazer uma mudança estável e uma mudança que consiga garantir a longo termo a sobrevivência da espécie humana como nós a conhecemos, eu acho que tem de ser assim. Tem de ser muito local, problemas locais, mas tem de ser sobretudo com esta noção de justiça social, porque senão é varrer o lixo para baixo do tapete. Portanto, é tentar arranjar qualquer solução que não tenha como premissa esta ideia de justiça, esta ideia de responsabilização dos reais culpados, esta ideia de solidariedade para com aqueles que mais estão a sofrer e menos são culpados, precisa de ser transversal, e qualquer solução que não contenha isto vai ser uma falsa solução, vai ser uma solução a curto termo, mas que a longo termo vai continuar a estar a explorar os recursos, vai continuar a estar a explorar as pessoas e vai continuar a estar ao fim e ao cabo a produzir, a contribuir para esta sobreexploração de recursos. Anticapitalistas!